Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja contigo, dando aqui iniciando neste momento, mais um novo quadro aqui no canal, mais uma playlist, dessa vez sobre as profecias do livro de Daniel e o tempo do fim. Vivemos em tempos conturbados, e realmente necessitamos compreender o que está escrito na palavra de Deus para não sermos enganados, Nós vemos aqui no livro, de Daniel, na Bíblia, na verdade, como um todo, nós podemos ver aí que existem dois poderes em conflito, o que nós chamamos de o conflito cósmico, O livro de Daniel é um livro especialmente para os dias de hoje, Nós vamos entender um pouco mais desse conflito, e no livro de Daniel ele é simbolizado exatamente, ou mostrado, efetivado, certo? Com relação a essas duas cidades, que é Jerusalém e Babilônia. Jerusalém representando o povo de Deus e Babilônia representando o povo do inimigo, que era ali um povo pagão que dominava na época. Enfim, o livro de Daniel ele é um livro para os nossos dias, tanto pelas profecias, para os últimos dias, como também pela conduta dos 4 jovens. É importante dizer que, embora o número de Israel seja igual à areia do mar, e quando eu me refiro a Israel, estou me referindo ao Israel espiritual, certo? Não geográfico. Então, embora esse número seja igual à areia do mar, só o remanescente será salvo. E ao longo da história a gente viu que realmente Deus tem um povo remanescente em todas as gerações, em todas as localidades, e não foi diferente nessa época de Daniel. Antes de mais nada, de começarmos realmente a estudar as profecias, é importante também nós entendermos a natureza da profecia, ou seja, existe a profecia clássica e a profecia apocalíptica, ou aquela profecia reveladora. A profecia apocalíptica, por exemplo, ela tem muitos sonhos e visões. E na clássica, o profeta recebe a palavra, como era no Antigo Testamento, que se dizia assim diz o Senhor Jeová, que também pode incluir visões e sonhos. A diferença da profecia clássica para a profecia apocalíptica é que a clássica é para um tempo específico e ela pode ser condicional, ou seja, depende da reação do ser humano, da resposta do ser humano. Como, por exemplo, quando Deus iria destruir Nínive, certo? Ele mandou a mensagem de paz e arrependimento, e os ninivitas se arrependeram. Quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele também mandou mensagem de paz para os povos, mas aqueles que não se arrependeram, que não quiseram a paz, então eles foram destruídos. Então, essa é uma característica bastante, digamos assim, esqueci agora o nome da palavra, mas é uma característica bastante própria, A palavra não é essa, mas é algo realmente bastante claro que define o que é uma profecia clássica e o que é uma profecia apocalíptica. E a profecia apocalíptica, ela não depende, ela é incondicional, não depende, certo, da resposta humana. Por exemplo, Jesus deixou relatado no livro de Apocalipse e no livro de Daniel, que tem revelações apocalípticas, assim como outras passagens da Bíblia, também como o livro de Mateus, que fala do tempo do fim. É algo que é inevitável, não depende da resposta do ser humano. O que depende da resposta do ser humano é se ele estará do lado de Deus ou do lado do inimigo. Então, essa é a diferença clara, Essa é a palavra que eu queria achar entre a profecia apocalíptica e a clássica. A clássica é condicional, depende da resposta humana. E a apocalíptica ela é incondicional, e ela vai acontecer querendo o ser humano ou não. Outro conceito importante também de se estudar a profecia é entendermos também a questão, por exemplo, existe dos métodos, Existem alguns métodos. Existe o método historicista, certo? Que é o método correto de estudar as profecias. Por quê? Porque nesse método
a gente vê que, além de existir uma sequência histórica ininterrupta, que se inicia da época do profeta para o fim, a profecia apocalíptica, aquela reveladora, né, para o futuro, escatológica, ela não é do profeta, do tempo do profeta para o passado. Deus não iria revelar a Daniel, por exemplo, o que aconteceu no dilúvio, né? Isso não é profecia apocalíptica. Então, é para o fim, né? Deus revelou o que ia acontecer no tempo dele para o fim. Com Isaías também a mesma coisa, ele revelou o que ia acontecer no tempo dele para o fim. Esse é um conceito bastante claro, né? E ela se estuda também, né? Porque o método certo? Porque ela se estuda de acordo com a história do mundo, ou seja, a profecia, né, no método historicista, nós vemos que a profecia anuncia a história antes que a história aconteça. E quando a história acontece, a história confirma o que estava escrito. Existem outros métodos, que é o método preterista, que jogam todas as profecias para o passado, como por exemplo no catolicismo, né, que fala que a besta de Apocalipse 13 seria o imperador Nero, então lança as profecias para o passado, né? Outros, por exemplo, quando vem falar do chifre pequeno, nós vamos estudar sobre isso no terceiro estudo, se não me engano, terceiro ou quarto estudo, certo? Já vamos estudar no chifre pequeno. Então eles falam que foi Antíoco Epifânio, mas quando você vai para a história, não bate. Até porque o próprio Jesus disse que a abominação da desolação que falou o profeta Daniel seria para o tempo do fim. Seria mais para frente, depois de Cristo, e não antes de Cristo, 400 anos antes de Cristo. Tem também o método futurista, que jogam tudo para o futuro, ou seja, nada aconteceu ainda. E tem o idealismo, que acredita que se refere a realidades espirituais, nada tendo a ver com a história secular do mundo, né? Portanto, o método correto é um método realmente historicista, que estuda a Bíblia de acordo com a história do mundo, né? E ela é dada da época do profeta para frente, é o que vai acontecer, não o que já aconteceu. Então isso é um erro realmente grande, né? Que se comete ao estudar as profecias, né? Estudando as profecias para trás, ou achando que nada aconteceu ainda, ou idealizando, né? Como coisas sendo tudo espiritual, né? Nada tem a ver com os tempos, né, que vivemos, né, com a nossa temporalidade aqui nesta terra. Outra questão também, o detalhe é a profecia de tempo, certo? O que é profecia de tempo e de tempo profético? A profecia de tempo profético é aquela que um dia na profecia equivale a um ano. Nós vamos ver isso aqui também, certo? E a profecia de tempo é aquela profecia de tempo literal, ou seja, um dia é um dia realmente na profecia, um ano é um ano, né? Como por exemplo, Deus disse que o povo passaria mais de 400 anos escravizado no Egito, né? E assim foi, 70 anos de cativeiro em Babilônia, e assim foi, os 1000 anos do Apocalipse, e assim será. E outras profecias, como por exemplo das 2.300 tardes e manhã equivale a um dia, como a gente vê lá em Gênesis, na criação do mundo, um dia de 24 horas, porém, quando a gente vai para a contagem desses 2.300 dias, que daria mais ou menos uns 5 anos, a gente vê que do decreto, por exemplo, né, que o anjo afirma ali, passados esses 2.300 dias, nada aconteceu, não veio o ungido de Deus, por exemplo, né? Então, é uma profecia de tempo profético, cada dia equivalendo a um ano. A gente vai ver isso aqui também, certo? Agora, o livro de Daniel, certo? Ele é fundamental para a nossa caminhada cristã, como já foi dito no início, e assim como em toda a Bíblia, Jesus Cristo é o centro do livro e da vida do autor, certo? Uma experiência parecida, né, de Daniel com Jesus Cristo, por exemplo, ambos deixaram seus lares para combater os poderes das trevas, né? A gente vê, por exemplo, já no capítulo 1, por exemplo, Jesus largou a sua majestade no céu, né? Todo o seu poder, se revestiu de carne e veio aqui no mais profundo do abismo, aqui neste planeta, enfrentar, né, e derrotar a Satanás.
E Daniel foi parecido, né? Daniel saiu de Babilônia, né, arrastado, né, cativo, e teve que combater também os poderes das trevas numa terra pagã, né, fora de Jerusalém, fora do seu território. No capítulo 2 você vai ver a volta de Jesus ali, simbolizado pela pedra. No capítulo 3 você vê Jesus livrando os jovens da fornalha de fogo. No capítulo 4 você vê ali que Deus domina realmente, que põe reis e estabelece reis, né? Retira reis, como foi no caso que ele faz com Nabucodonosor, passando ali 7 anos como um animal. No capítulo 5, né, o cumprimento da queda de Babilônia, Deus disse a Nabucodonosor que Babilônia iria passar, e passou, certo? Jesus tapa a boca dos leões no capítulo 6. No capítulo 7, Jesus é retratado como o filho do homem que recebe o domínio, ou seja, ali a gente vê uma cena de juízo, os livros são abertos ali, e Jesus adentra o lugar santíssimo. No capítulo 8 nós temos Jesus como sumo sacerdote no santuário do céu, e no capítulo 9 nós temos Jesus como ungido, o Messias, certo? O capítulo 9 fala sobre isso. E do capítulo 10 ao 12, Jesus é Miguel, o grande príncipe que se levanta para salvar o seu povo, né, aqueles que entregaram a vida a ele. Com relação à importância do livro de Daniel, né, é o próprio Jesus quem alerta quando descrevia os acontecimentos finais da história da Terra, lá em Mateus 24, no verso 15, quando ele diz, né, quando iriam suceder aquelas coisas, né, a destruição de Jerusalém, a sua volta, ele diz, olha para o que escreveu o profeta Daniel, né? Mateus 24, verso 15, ele diz, quem lê, entenda, ou seja, ou atenda, né? Ou entenda, né? Mateus 24 aqui, deixa eu ler aqui, diz o seguinte, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Ou seja, as coisas que iriam se suceder após a sua ascensão ao céu, né? Portanto, para compreendermos melhor o que Cristo quer para nós, o que Ele quer de nós, devemos estudar o livro de Daniel. É importantíssimo. A Bíblia diz também, né? Sem profecia o povo se corrompe. Mas, como dito no início, não apenas estudar a profecia em si, mas o Espírito Santo, ele nos revela como é a vida de um verdadeiro servo de Deus, de um cristão, certo? Nós vamos agora começar o estudo, Daniel capítulo 1, verso 1, e vamos fazer uma oração para iniciarmos. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, louvado, engrandecido e exaltado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Aqui estamos, Pai querido, na condição de teus filhos, querendo, Senhor, que o Senhor se revele para nós. Queremos te conhecer e ouvir a tua voz, Senhor, por meio do estudo das Sagradas Escrituras, Senhor. Tem misericórdia de nós, perdoa nossos pecados, ser bondoso e longânimo conosco, Senhor, como tu és, Senhor. Tu és um Deus de amor, um Deus paciente, um Deus amoroso, um Deus misericordioso, Senhor, todo-poderoso e soberano, e que nos ama, Senhor, e quer nos salvar. Por isso te rogamos, Senhor, viemos aqui buscar a tua face, Pai, buscar as tuas bênçãos consequentemente, e que seja derramado sobre nós o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Concede-nos o teu Espírito para melhor compreensão da tua palavra, e também, Senhor, neste momento, seja ao vivo ou não, que aqueles que estiverem acompanhando os estudos, né, que acompanhem até o fim, Senhor, acompanhe todos os estudos, Senhor, que iremos ter aqui sobre as profecias de Daniel, e que seja grandemente abençoado, liberto do mal, liberto do poder do pecado, Senhor, assim como eu também, Senhor. É o meu desejo, é o meu pedido, que seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Vamos abrir a palavra de Deus aqui no livro de Daniel. Daniel capítulo 1. O verso 1 está escrito: no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Portanto, temos aí duas cidades em conflito. Jerusalém, cidade santa do povo escolhido, e Babilônia, centro da adoração pagã. O que é que acontece? Desde que Lúcifer foi expulso do céu, ele começou a atacar o plano de Deus para a humanidade. E depois que o pecado entrou no mundo, o grande conflito passou a se intensificar. E passou a haver uma nítida distinção
entre os adoradores de Jeová e os rebeldes. A gente vê, por exemplo, aqui em Gênesis, no capítulo 4. Olha o que a Bíblia diz aqui em Gênesis, capítulo 4. Tem uma coisa, meu querido. Deus, Ele nos ama. E Satanás nos odeia, né? Ele quer o seu mal. Ele não quer que você estude Ele não quer que você estude o livro de Daniel. Ele não quer que você compreenda as profecias para o tempo do fim. Olha o que diz aqui em Gênesis 4, no verso 25 e no verso 26. Tornou Adão a coabitar com sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. Porque, disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. A Sete nasceu-lhe também um filho, a qual pôs o nome de Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. O que é que significa isso? Com isso, os descendentes de Caim e os descendentes de Sete, né, houve essa divisão, os descendentes de Caim e de Sete, né, representando ali os que adoravam a Deus e os que adoravam a si próprios, né? Não queriam obedecer. Por exemplo, aqui, ó, em Gênesis capítulo 4, no verso 23, né, nasceu Lameque, que era neto de Caim. Né? E veja o que Lameque disse de si mesmo. E disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouve-me, vós mulheres de Lameque, escutai o que passa a dizer-vos. Matei um homem porque ele me feriu, e um rapaz porque me pisou. 7 vezes se tornará a vingança de Caim, de Lameque, porém, 70 vezes 7. Existia uma punição, né, que Deus colocou, né, dando a oportunidade, inclusive, de Caim se arrepender, que aquele que o ferisse seria punido 7 vezes. Né? Lameque, ele já começa a tentar destruir, digamos assim, né, os planos de Deus, né, com relação ao casamento. Deus criou um homem e uma mulher, certo? Deus não criou um homem e duas mulheres, nem um homem e outro homem, nem dois homens e uma mulher, nem uma mulher e uma mulher. Deus criou um homem e uma mulher. Estabeleceu assim o casamento. Jesus Cristo disse, né? Desde o início foi assim. Deus estabeleceu um homem e uma mulher. O que proceder disso vem do maligno. E Lameque já escolheu o quê? 2 esposas para se casar. E nisso ele era perverso, porque ele diz que matou um homem porque ele feriu, ou seja, ele não perdoou. E um rapaz porque me pisou, ou seja, por nada, esse camarada aí, ele era ruim, realmente ele era sanguinário. Então nós vemos a violação da ordem de Deus, né, em relação ao casamento. E vemos também, né, que Caim matou, a gente sabe da história, né, Caim matou Abel por inveja, e Lameque matou 2 homens também por nada e por não querer perdoar. Já entre os descendentes de Sete estava Enoque. Enoque que andou com Deus e foi trasladado. Aleluia. O que é ser trasladado? É ir ao céu já glorificado, sem passar pela morte. Enoque, aos 65 anos, ele gerou Matusalém, ou Metusalém, e viveu 365 anos, né, antes de ir morar com Deus. Certo? Enoque é um exemplo para nós, certo? Para andarmos com Deus todos os dias do ano. Enoque andou 365 anos, nós devemos andar 365 dias do ano. Né? E quando for o ano bissexto, andar 366 dias do ano. Certo? Então Enoque ele foi realmente trasladado vivo. Aqui a gente vê também outro conceito, que não existe alma separada do corpo. A gente vai ver isso aqui também quando estudarmos mais para frente o capítulo 7. Né? Mas a gente já vê aqui que não existe isso de alma separada do corpo. Né? Enoque foi realmente, literalmente, com seu corpo para o céu. Com a corrupção do gênero humano, o que é que acontece? A maldade foi se multiplicando. Ainda aqui em Gênesis, dessa vez no capítulo 6, dos versos de 1 a 3, né? A maldade foi se multiplicando e Deus teve que agir. Diz aí, ó, como se foram multiplicando os homens na terra, e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor,
o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Deus estabeleceu aqui um período de tempo, né? E Deus começou a intervir. Aqui é interessante a gente explicar uma situação que é o seguinte. Aqui diz, como se foram multiplicando os homens na terra e lhes nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres. O que acontece? Muita gente pega esse texto e diz que os anjos, os filhos de Deus aqui seriam os anjos, né? E ali teria feito relação sexual com a filha dos homens, né? Mas só que isso não existe, isso é mentira do Satanás, certo? Aqui está falando de julgo desigual. Quando fala dos filhos dos homens, eram aqueles que não obedeciam a Deus. E quando fala filhos de Deus, são os filhos de Deus, certo? A Bíblia fala lá em João, por exemplo, na carta de João, sobre os filhos de Deus, que são aqueles que aceitam a Jesus e são batizados nas águas, e os filhos dos homens, que são aqueles que negam a Cristo, que são filhos do diabo. Eles são chamados assim. Até Jesus chamou também os fariseus que não aceitavam o batismo de João de filhos do diabo. Então não existe isso. Outra coisa que o próprio Cristo disse, que os anjos não fazem sexo. Perguntado sobre a questão da ressurreição, né, de uma mulher que teria tido 7 maridos, né? Jesus disse, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Na ressurreição não se casam nem se dão em casamento, mas serão como os anjos, ou seja, não terão tendências sexuais, prazeres sexuais, serão assexuados igual os anjos. Os anjos não fazem sexo, os anjos não procriam. Isso é outra fúria de Satanás contra o ser humano, porque o ser humano ganhou de Deus essa bênção de procriar. Deus disse a Adão e Deus disse a Noé, crescei, e a família de Noé, crescei e multiplicai-vos. Então não existe essa história de os filhos de Deus seriam os anjos que fizeram relação com as filhas dos homens, né? Olha, os filhos de Deus ouviram as mulheres formosas, e isso não existe, meu amigo, isso é heresia maligna, não acredite nisso. Infelizmente tem pastor, né, ensinando isso aí. Dos versos, então aqui o que ocorreu foi um julgo desigual. E o que acontece? O Messias teria que nascer, certo? Jesus viria de onde? De uma casa que tem um julgo desigual, um pai que serve a Deus e uma mãe que serve a Baal, por exemplo, que eram os deuses antigos, ou um pai que servia a Baal e a mãe que servia a Jeová? Não. Tem que ser no lar onde o pai e a mãe servissem a Jeová. Então, a vinda do Messias, ela estava ameaçada por conta disso, por causa do julgo desigual. O verso 5 diz, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo desígnio do seu coração. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Senhor, farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus, porque me arrependi de os haver feito. Ou seja, o Senhor se entristeceu, né, com tudo aquilo que viu, com toda aquela maldade, com tudo que estava acontecendo, certo? O plano de Deus estava ameaçado e o próprio Deus teve que intervir para que as futuras gerações não viessem a ser mergulhadas na maldade sem nenhum conhecimento ou interesse de Deus. É o que a gente vê hoje, por exemplo, em nossos dias. As pessoas crescem achando que é normal, achando que beber álcool é normal, que praticar sexo antes do casamento é normal, achando que tem que perder a virgindade cedo, achando que a homossexualidade é normal, achando que usar droga é normal, achando que ganhar dinheiro fácil, trapassar os outros é normal. É porque vai crescendo gerações após gerações sem conhecimento de Deus. Por isso que é importante os cristãos também crescer e se multiplicar. No verso 8, porém, diz o seguinte, Noé achou graça diante do Senhor Jesus. Esse verso é interessante por alguns motivos, pelo menos 2. No meio de toda a corrupção, existia um homem de coração puro ali, né, que estava disposto
a ser abençoado e ser uma bênção. E aqui também refuta, certo, a teologia de muitos aí que diz que era o tempo da lei e o tempo da graça. Antigamente o ser humano era salvo pela lei e hoje é salvo pela graça. Isso é uma mentira diabólica, certo? Que o diabo criou para querer anular a lei de Deus e dizer que você não precisa mais guardá-la. A salvação sempre foi pela graça, certo? Se a salvação não fosse pela graça, o próprio Noé não poderia ter sido salvo, Davi não poderia ter sido salvo e tantos outros não poderiam ter sido salvos. Por quê? Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então a salvação sempre foi pela graça, nunca foi pela lei. Paulo repreendeu os Gálatas que queriam se justificar pelas obras da lei. A salvação sempre foi pela graça. Então não caia nessa mentira, porque isso é uma mentira de Satanás para que você ande violando os mandamentos de Deus. Nisso, o que é que acontece? Conforme o mundo foi sendo povoado novamente, certo? Satanás achou mais uma vez morada na mente humana, né? E agora entra em cena um tal de Nimrod. Nimrod, certo? Gênesis capítulo 10. Deixa eu passar aqui. Gênesis capítulo 10, a partir do verso 6. Os filhos de Cã. Noé, o Espírito Santo desceu sobre ele e ele viu como seria a descendência de Cã, né? Que seria realmente ia pender para o lado do mal, né? Pelo menos uma pessoa ali iria suscitar para o mal. Os filhos de Cã, Cusi, Misraim, Pute e Canaã. Os filhos de Cuxi, Sebá, Ravilá, Sabitá, Ramá e Sabitecá. E os filhos de Ramá, Sabá e Dedã. Cuxi, olha aí, o nosso personagem vai aparecer agora. Cuxi gerou a Nimrod, o qual começou a ser poderoso na terra. Foi valente caçador diante do Senhor. Daí dizer-se como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. O princípio do seu reino foi Babel, Erec, Acade e Calné, na terra de Siná. Daquela terra saiu ele para a Síria e edificou Nínive, Reobote e Calá. E entre Nínive e Calá, a grande cidade de Rezém. Portanto, Nimrod, ele começou a se tornar famoso na terra. E essa expressão, valente caçador diante do Senhor, ela é uma expressão, uma má conotação na realidade, certo? Os feitos de Nimrod e os maus feitos dele chamaram a atenção de Jeová, né? Inclusive foi ele, né? O princípio do seu reino foi exatamente como diz ali, Babel. Nimrod, inclusive, para você ter uma ideia, ele em hebraico, né? Mahad, significa rebelar-se ou rebelde. As pessoas na Bíblia, elas davam muita importância ao nome, certo? Por exemplo, quando Raquel morreu, ela deu o nome de um filho, Benjamim, ela deu de, se não me engano, era Benoni, o nome do filho, que significa alguma coisa com relação à dor, né? Porque ela terminou morrendo no parto. Jacó não permitiu usar esse nome e colocou Benjamim, que significava filho da felicidade. Então, nos tempos da Bíblia, eles davam muita importância ao nome. E Nimrod provavelmente recebeu esse nome já depois, né, quando ele começou a se rebelar contra Deus. Em Gênesis 11, nós temos o princípio do reinado de Nimrod, que é a Torre de Babel. A torre foi uma clara afronta à ordem de Deus, por exemplo, em Gênesis no capítulo 1. O que foi que Deus disse? Lá em Gênesis capítulo 1. Olha o que Deus disse. Gênesis 1, verso 27 e 28. Olha o que Deus disse. Criou, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Quando a gente vai lá para Gênesis capítulo 9, a gente vê essa mesma ordem dada a Noé e a sua família. Abençoou Deus a Noé e a seus filhos e lhes disse: sede fecundos,
multiplicai-vos e enchei a terra. Agora, após o dilúvio, quando a terra volta a ser povoada novamente, mais uma vez se levanta uma classe de pessoas contra Deus. E aí a gente vê no capítulo 11, verso 4. Olha a afronta. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até aos céus, e tornemos famosos o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Deus disse que eles enchessem a terra, se espalhassem, e eles disseram que não queremos obedecer a Deus. Aí você vê que tudo é uma questão de adoração. O grande conflito é uma questão de adoração. Apocalipse 13, quando a gente vai estudar, a gente vê ali claramente que a questão é adoração. Como é que você mostra que você adora a Deus? Se submetendo à vontade de Deus. Onde é que está a vontade de Deus? Na Bíblia Sagrada, exemplificada ali, ou resumido ali nos 10 mandamentos. A vontade de Deus era que a terra se enchesse, inclusive, né, para que as pessoas, né, que servem a Cristo, como a gente vai ver aqui, como Daniel, fizesse o nome de Deus realmente conhecido. Então eles não queriam viver os princípios divinos, não deram crédito à palavra de Deus e à promessa de Deus de não mais destruir a terra com o dilúvio. Então eles dizem, né, fazer uma torre lá em cima para nós não nos espalharmos na terra, e se vier outro dilúvio, não vai nos matar, certo? Então mais uma vez o Senhor teve que intervir. Como foi que Deus interviu agora? Gênesis 11, verso 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Portanto, o Senhor os dispersou dali, pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície da terra. Os planos de Deus não podem ser frustrados. O que Deus determinou vai ocorrer. E Ele é um Deus que, além de estar acima do tempo, é soberano, mas Ele se faz presente, Ele está preocupado com o que ocorre aqui na terra e Ele está no controle de tudo. Por isso, nós louvamos, agradecemos a Deus e podemos ficar tranquilos, né? Essa é a paz que excede todo entendimento, né? Que Deus está no controle, certo, de tudo. E aqui a gente vê também um princípio bíblico muito interessante, que é a questão do juízo investigativo. Ele diz, desçamos, né, para ver a cidade e os que os filhos dos homens estão edificando. Ou seja, há ali uma investigação e depois há ali uma sentença, né? Deus vem e dispersa todo mundo, confunde as línguas, e ali a gente vê também o início, a origem dos idiomas. E ali a gente vê também que Babilônia, né, aquela cidade ali, ela recebeu o nome de Babel, porque significa confusão, certo? De Babilônia surge toda a falsa religião e culto, adoração ao sol, feitiçarias, entre outras coisas, né? E existem muitas lendas também com relação a Nimrod, né, que diz que os tempos passam, mas só muda o nome, mas era ele, o Deus Sol, né? Diz que Nimrod ali teria, depois de sua morte, virado Deus Sol, né? Ele tem outros nomes como Marduk, Hércules, Baal, né, que é o Deus Sol, certo? Moloque para os Moabitas, por exemplo. E aí teria sua esposa, seu filho, né, Semíramis, ou Astarote, e Tamuz, que seria o filho do Deus Sol, que teria nascido no dia 25 de dezembro. Então Babilônia ali ela se torna o centro da adoração pagã, o centro mundial da adoração pagã. Voltando agora para o livro de Daniel, agora que você compreendeu um pouco da história, o que está envolto é a adoração, vai ficar mais fácil você entender o capítulo 1 de Daniel e todo o restante do capítulo. Porque no capítulo 1,
a gente vê que no verso 1, certo? A gente já leu esse verso 1, né? Nabucodonosor veio, sitiou a cidade. Ele sitiou a cidade pelo menos por 3 vezes. Na terceira, ele destruiu e levou o povo cativo. Aí diz aqui, o Senhor lhe entregou, o Senhor, Deus, certo? Deixa eu ver até na minha Bíblia, Daniel capítulo 1, verso 2. O Senhor, exatamente. Queria ver se estava com todas as letras maiúsculas, mas aqui é realmente só o nome, o Senhor. Porque quando na Bíblia tem o nome Senhor com as letras todas maiúsculas, é porque é o nome de Deus no seu original. O tetagrama, né? YHWH, que a gente chama comumente de Jeová. Então aqui diz no verso 2, o Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Siná, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Então ele pegou os utensílios da casa de Deus e levou, né, guardou, né, na casa do seu Deus. O que é que acontece? A gente vê aqui que o Senhor, o Deus de Israel, foi que permitiu que o povo fosse levado cativo. E por que Deus permitiu que seu povo fosse levado cativo, né? Algumas advertências foram dadas, mas o povo não quis ouvir. Então, necessário que veio o castigo. Em 2 Crônicas, a gente tem mais ou menos aqui uma resposta para isso, né? De por que o povo foi levado cativo. Primeiro, porque o povo ele desobedeceu, né? Ele foi rebelde, né? E Deus queria lhes dar uma lição e nisso também usar, né? Você já deve ter ouvido a expressão de que Deus transforma em bênção a maldição. Então usar essa maldição que chegou a Jerusalém para poder abençoar também os babilônios, né? Com a ida do seu povo para lá, como a gente vai ver aqui em alguns versos, certo? Então o que acontece? Diz aqui, ó, 2 Crônicas 36, verso 20 e 21. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia, Nabucodonosor, certo? Onde se tornaram seus servos e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Para que se cumprisse a palavra do Senhor, aí, né, Jeová, por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados, todos os dias da desolação, repousou até que os 70 anos se cumpriram. Ou seja, o povo não obedecia às leis de Deus, não obedecia os mandamentos de Deus. Existiam pelo menos 3 tipos de sábado, né? Sábado, uma palavra que vem da origem Shabá, né? Significa descanso. Então existia o descanso semanal de Deus, o 7º dia, o sábado, né? Existe até hoje. Existiam os sábados festivos, né? Que eram também dias de descanso, ninguém trabalhava. E existiam os sábados anuais, né? Que era o 7º ano, certo? A terra devia descansar. Então o povo foi rebelde, tanto no 4º mandamento, quanto nos dias de festa, como também nos dias em que a terra deveria descansar, no ano que a terra deveria descansar. Então aqui nós vemos que o povo recebeu a punição, né? E uns morreram porque eles foram realmente desobedientes, foram rebeldes, certo? Contudo, a misericórdia do Senhor, ela continuava na vida de seu povo, como a gente vai ver aqui em Jeremias no capítulo 29. Olha o que diz aqui Jeremias no capítulo 29. Veja que aqui é um estudo, certo? É um estudo amplo. Nós estamos lendo vários versos da Bíblia e isso é para quem realmente gosta, certo? De estudar e quem quer aprender. Jeremias 29, vou ler dos versos 4 ao verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Deus dizendo para todos os exilados que foram para a Babilônia: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Não é para ficar chorando, não é para ficar lamentando. Vocês têm uma missão aí dentro de Babilônia. Vocês têm que levar o meu nome, espalhar o conhecimento do Senhor nessa terra, mostrar a eles quem é o verdadeiro Deus. E mais, verso 7.
procurai a paz da cidade por onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Em vez de brigar, em vez de se rebelar, nós devemos o quê? Orar pela cidade. E aqui a gente vê um princípio também para os dias de hoje, na política que vivemos, devemos orar também, como a gente vê lá, eu acho que é em Timóteo, falando exatamente dos governantes, que devemos orar pelos governantes, porque enquanto pudermos ter paz, assim será. E dentro desse contexto, né, de um povo levado cativo, né, que estava triste, imagina, por exemplo, Daniel e os jovens sendo tirados da casa dos pais, né, e agora vai viver num lugar muito distante, uma cultura totalmente diferente, uma idolatria triste, né, e provavelmente foram castrados também, né, porque foram levados como eunucos, tinham tudo realmente para desistir. Mas veja o que Deus diz aqui no verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar, ou seja, de volta para Jerusalém. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. No contexto de um povo levado cativo, de um povo derrotado, Deus envia essa mensagem. Eu é que sei que pensamentos têm a vosso respeito, pensamentos de paz, para vos dar o fim que desejais, ou seja, para vos dar alegria, vos dar felicidade. Neste contexto que este verso foi aplicado. Mas tem uma condição, verso 12, né? Verso 12 vai dizer: então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Talvez nós não estejamos recebendo as bênçãos de Deus, porque realmente nós não fizemos uma entrega completa. Nós não o estamos buscando de coração, para lhe ser fiel, para lhe adorar na beleza da sua santidade, mas estamos querendo apenas as bênçãos, reivindicando as bênçãos, e não estamos fazendo a nossa parte. Agora voltando lá para Daniel, capítulo 1, certo? Entrando propriamente no estudo, entendendo o contexto, entendendo aquela situação, fica mais fácil a gente entender por que Daniel e seus amigos recusaram algumas coisas. Por exemplo, quando eles chegam lá, eles já vão enfrentar mais 3 desafios, pelo menos, certo? Verso 3 e verso 4. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para assistirem no palácio do rei e lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então o primeiro desafio foi o desafio cultural. Eles tinham que aprender os elementos pagãos, sobre os falsos deuses, astrologia, etc., sem se corromperem pelo estilo de vida dos babilônios e por suas filosofias e doutrinas de demônios. Algo bem parecido com o que ocorre hoje nas universidades públicas, né? Se você tem filho, você é um cristão e o seu filho vai para uma universidade pública, meu querido, bote o joelho no chão para orar, jejum, e chame ele para se consagrar, porque ali, olhe, é complicado, viu? Se não tiver comunhão com Deus, se afasta. Se afaste, se não virar ateu, porque é uma idiotice incrível que ocorre ali dentro dessas universidades, infelizmente. É uma desgrama. Determinou-lhes o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido por 3 anos, ao cabo dos quais assistiriam diante do rei. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O segundo desafio foi o desafio alimentar, questão da dieta, né? Deus tem uma dieta específica para o seu povo. Primeiramente, lá no Gênesis, quando Deus cria o ser humano, ele estabelece
que o ser humano se alimentasse de uma comida natural, certo? Conhecemos hoje como vegetarianismo. Frutas, verduras, legumes, sementes, cereais, etc. Com a entrada do pecado, certo? Deus permitiu o uso da carne sem sangue e sem gordura, certo? Porque é pecado. Deus diz que o sangue, a vida está no sangue, né? E se você for ver, a doença dos animais, elas passam para o ser humano, e a doença é transmitida um para o outro, muitas vezes através de quê? Do sangue contaminado. Então tudo que Deus nos proíbe é para o nosso bem-estar. Deus não quer nos privar de prazer nenhum, mas é para o nosso bem-estar. E eu acho interessante quando as pessoas dizem, mas eu vou comer o quê? Tanta variedade de comida, e a pessoa ainda pergunta o que é que vai comer. Agora veja, Deus tira o povo do Egito e passa o povo passa por uma reforma de saúde, né? Deus não queria dar carne ao povo, mas ali a gente vai ver lá em Êxodo, em Números, né? O povo rebelde querendo carne, etc. Enfim, o que é que Deus faz então? Se vocês vão comer carne, vão matar animal para comer, então Deus estabeleceu as leis de saúde, os animais que se podiam comer, que não podiam comer, que está lá em Levítico 11, certo? Que a gente não vai explanar agora, né? Porque se eu for ler os versos, né, vai ficar mais longo o vídeo, né? Já tem 46 minutos. Então veja, Levítico 11, você vai ver ali, por exemplo, que Deus proíbe o consumo da carne de porco, entre outros animais, rato e etc. Certo? Aí o que é que acontece? O nosso corpo, a Bíblia diz que é templo e morada do Espírito Santo, e que Deus vai destruir aqueles que destroem o corpo. Muitos ensinam que Jesus veio e purificou o porco. Isso é mentira. Certo? Para começo da história, ele enviou a legião de demônios para a manada de porcos e ali se perdeu tudo. Se porco fosse alimento que fosse purificado, Deus não teria feito isso. Porque quando ele multiplicou os pães e peixes, ele mandou que se pegasse o que sobrou para não se desperdiçar nada. Certo? Jesus é contra o desperdício de comida. Certo? Então, ele mandou para a manada de porco. Segundo, você nunca vai ver na Bíblia nem Jesus nem os discípulos comendo porco. Nem animal contaminado, nenhum. Porque não é a questão do porco comer o que come, é a questão da sua carne que é imprópria. Certo? Outra coisa, aí muitos dizem assim, não, mas Jesus purificou todos os alimentos, considerou puro todos os alimentos. Claro, todos os alimentos. Quem disse a você que porco é alimento? Quem disse a você, por exemplo, que mortadela é alimento, seja de porco ou não? Quem disse a você, por exemplo, que refrigerante é alimento? Jesus considerou puro todos os alimentos. E repito, você não vai ver na Bíblia, nem Jesus, nem os apóstolos, nem os fariseus, inclusive, né? Porque eles falam isso, pegam esse texto lá de Marcos, para dizer, está aí, pode comer tudo. Então você vai comer também barata, escorpião, rato. Você não vai comer rato, né? Mas outros países se come rato. Eu pergunto, na mesa dos fariseus, existia carne de porco? Algum animal imundo? Você sabe que não. Jamais os fariseus iriam comer algo que a lei proibisse. Nem os apóstolos. O próprio Pedro, quando teve a visão do lençol, que muitos pegam aquela visão do lençol para dizer que Deus ali permitiu agora comer todo tipo de animal. Pedro diz, nunca jamais comi nada comum nem impuro. Comum é aquilo que estava misturado com o impuro. Pedro nunca comeu. Assim como estava na mesa do rei. Alimento comum com alimento impuro, e Daniel e seus amigos se recusaram. Pedro nunca comeu. E Pedro explica que a visão, e você não vai ver Pedro comendo, certo? E Pedro explica que a visão se refere aos gentios, porque os judeus consideravam os gentios imundos, e eles não entravam na casa de gentio, tanto é que Pedro levou 2 testemunhas com ele. Então a visão nada tem a ver com alimento. E lá em Apocalipse, Jesus vai repreender novamente aqueles que seguiam a doutrina dos nicolaítas, de Balaão, porque comiam comidas sacrificadas a ídolos, por exemplo. Então aquilo que foi amaldiçoado, aquilo que não nos serve de alimento, nos é proibido. E outra, você vai ver aqui, por exemplo, em Isaías, nós falamos que existem as profecias clássicas
e as profecias apocalípticas, né? A profecia clássica é aquela condicional, depende da resposta do homem, e a apocalíptica que é incondicional. Veja o que diz Isaías 65. Isaías 65. O que é isso aqui? Depois eu vejo a doação. Diz aqui, verso 1. Fui buscado pelos que não perguntavam por mim. Fui achado por aqueles que não me buscavam. A um povo que não chamava do meu nome, eu disse, eis-me aqui. Eis-me aqui. Ou seja, Deus, por meio do Espírito Santo, tentando chamar as pessoas para Ele. Aí ele diz, estendi a mão todo dia a um povo rebelde, que anda por caminho que não é bom, seguindo o quê? Os seus próprios pensamentos, em vez de seguir a vontade de Deus. Verso 3. Povo que de contínuo me irrita abertamente, sacrificando em jardins e queimando incenso sobre altares de tijolos. E o que mais esse povo fazia que irritava a Deus? Que mora entre as sepulturas e passa as noites em lugares misteriosos. Come carne de porco e tem no seu prato ensopado de carne abominável. Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. E pecado é pecado e nunca vai deixar de ser pecado. Que Deus seria esse se Deus mudasse a sua lei? Antigamente o povo de Israel não podia comer porco, agora pode. E outros ainda falam o absurdo de dizer, não, essa lei é só para os israelitas. Qual a diferença do brasileiro para o israelita? Do seu sistema digestivo, do seu organismo. Não é ser humano também não? Então quer dizer que aquilo que ofende ao israelita não ofende ao brasileiro? Veja que absurdo. Aí você vai para o verso 60, para Isaías 66. Olha o que diz aqui Isaías 66, verso 15. Porque eis que o Senhor virá em fogo, e os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e a sua repreensão em chamas de fogo. Isso é o quê? Isso é uma profecia apocalíptica. Está falando do juízo. Deus virá em fogo, os seus carros como um torvelinho, para tornar a sua ira em furor e em chamas de fogo. E o verso 16 confirma. Porque com fogo e com a sua espada entrará o Senhor em juízo com toda a carne, e serão muitos os mortos da parte do Senhor. E quem serão esses que serão mortos da parte do Senhor? Os que se santificam e se purificam para entrarem nos jardins após a deusa que está no meio, os idólatras, e quem mais? Olha aqui. Os que comem carne de porco, coisas abomináveis e ratos serão consumidos, diz o Senhor Jeová. E aí? Deus purificou o porco? Deus purificou o porco? Você vai perder a sua salvação por conta de carne de porco? É desse jeito que você adora a Deus? Desobedecendo, obedecendo ao seu pastor, que ensina mentira, ensina heresia. Se aqui diz claramente que no dia do juízo, Deus destruirá os que comem carne de porco. Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Mas quando a gente conhece a verdade, aí vai pesar sobre nós. Voltando lá para Daniel capítulo 1, para a gente encerrar. Então vemos que eles passariam por 3 desafios. O primeiro foi o desafio cultural, o segundo foi o desafio dietético, né, o alimento, e o terceiro será o desafio, certo, dos nomes. Mas antes diz o seguinte aqui, verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Esse é um dos versos mais belos da Bíblia. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se. E você vai continuar se contaminando com as finas iguarias que Satanás tem colocado?
para adoecer o mundo, para adoecer as pessoas? Ou você entende que o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo e que Deus vai destruir aqueles que destroem o seu corpo? Verso 9 diz o seguinte: Deus concedeu a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Todas as vezes que você se decidir ser fiel a Deus, Deus será fiel a você. E ele concedeu misericórdia e compreensão da parte dos eunucos, e Daniel pôde se alimentar apenas dos legumes e verduras, como diz aqui no verso 10, certo? Verso 10, o chefe dos eunucos disse a Daniel: tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida. Porque, pois, veria ele o vosso rosto mais abatido do que os outros jovens da vossa idade? Assim porieis em perigo a minha cabeça para com o rei. O chefe dos eunucos, o cozinheiro, achou que a comida do rei era melhor para dar saúde. Mas Daniel, confiando em Deus, provou que a alimentação que Deus designou para o ser humano é a melhor. Verso 11. Então disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias: experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber. Veja que Daniel teve o que? Modo de falar. Experimenta, peço-te, os teus servos. Não é porque a gente conhece a verdade que a gente tem que impor nada aos outros. A gente tem que ter modo de falar de forma branda, mostrando amizade, mostrando simpatia pela pessoa. Verso 13. Então se veja diante de ti a nossa aparência, a dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, ages com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias, sua aparência era melhor, e estavam eles mais robustos do que todos os jovens que comiam das finas iguarias do rei. Com isto, o cozinheiro-chefe tirou deles as finas iguarias e o vinho que deviam beber, e lhes dava legumes. Aleluia! Aleluia! Grande foi esse testemunho, demonstrar que o regime alimentar dado por Deus, o Criador, o regime vegetariano, é o melhor para a saúde do corpo humano, física, mental e espiritual, porque eles se acharam mais inteligentes. Então passou o primeiro desafio, o segundo desafio. O terceiro desafio está no verso 7. O verso 7, que até a gente já leu. Aliás, a gente não leu, né? A gente leu o verso... Deixa eu ver... Foi o verso 6, né? Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O verso 7 é que vai dizer: o chefe dos eunucos dispôs outros nomes, a saber, a Daniel, o de Beltesazar, a Ananias, o de Sadraque, a Misael, o de Meseque, e a Azarias, o de Abednego. A mudança dos nomes tinha o intuito de que eles se esquecessem da identidade deles e abandonassem a religião verdadeira, a religião hebraica, né? Então foi o terceiro desafio, foi um desafio religioso, pois seus novos nomes representavam divindades pagãs. Daniel, que significa Jeová meu juiz, foi mudado, certo? Para Beltesazar. Bel ou Baal proteja a vida do rei. Ananias, Jeová é bondoso comigo, foi mudado para Sadraque, que diz servo da deusa Sheba ou Semírades. Outro aqui, Misael, semelhante a Deus, e Azarias, Jeová é meu ajudador, foi mudado para, aliás, Sadraque significa inspiração ao Deus Sol, e o de Misael, né, semelhante a Deus, foi mudado para Mesaque, o servo da deusa Sheba. E o último, Azarias, Jeová meu ajudador, foi mudado para Abednego, o servo de Nebo. Então, Satanás queria que os jovens se esquecessem, né? Eu queria mudar tudo.
aprendesse a cultura dos babilônios, né? Os deuses falsos, aprendesse ali, se alimentasse das comidas imundas, e ainda trocou os nomes dele. Mas Satanás foi derrotado mais uma vez. E Satanás precisa ser derrotado na nossa vida, né? A gente tem que se lembrar que nós somos de Deus e devemos resistir a toda e qualquer tentação para que Satanás seja derrotado, porque ele já é derrotado. O que ele faz é querer puxar a humanidade para o lado dele, porque ele odeia a humanidade e ele quer ver a destruição da humanidade. Mas ele já está derrotado, né? É fácil, porque nós já sabemos qual é o lado vencedor, então é fácil escolher um lado. Verso 17. Ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos, ou seja, Daniel recebeu o dom de profecia, vencido o tempo determinado pelo rei para que os trouxessem o chefe dos eunucos, os trouxe à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre o que o rei lhes fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Deus honrou a fidelidade de seus servos, e além de assumirem cargos importantes, foram agraciados por Deus com dons espirituais. A verdadeira sabedoria está ligada a obedecer a palavra de Deus, como está lá em Provérbios 1, verso 7, Provérbios 9, verso 10 e Tiago, capítulo 1, verso 22 ao 25. A verdadeira sabedoria está em ser obediente à vontade de Deus. Estudar a palavra de Deus e praticar, obedecer os mandamentos de Deus, como fizeram Daniel e seus amigos. É nosso dever, no fim dos tempos, estudarmos as palavras de Deus. Como diz aqui no último capítulo de Daniel, Daniel 12, verso 10, diz o seguinte: muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os perversos procederão perversamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Quem são os sábios? Os que praticam a palavra de Deus e ensinam a outros. É você colocar em prática na sua vida e você ensinar a outros. Aquilo que você aprende, você tem que passar adiante, certo? Então, com essa firme decisão de Daniel de não se contaminar-se e ser fiel a Deus, como a gente viu em Daniel capítulo 1, verso 8, Daniel foi capacitado a ser um profeta do Senhor Jeová. Deus reserva grandes bênçãos na vida daqueles que são fiéis, daqueles que não se curvam aos entretenimentos e prazeres do mundo. Devemos nos alimentar não apenas do que desce ao ventre, mas ao que vai para a mente, de coisas puras e santas. Devemos escolher quem vai ter o domínio de nossa mente. Programas de TV, filmes, novelas, telejornais, etc., além de nada ter a ver com a salvação, tiram o nosso desejo de ler e estudar a Bíblia. Jesus disse: os olhos são a lâmpada da alma. Se teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Mateus capítulo 6, verso 22 e 23. E para encerrar, eu quero ler o último verso do estudo de hoje, Salmo capítulo 101, que você curta o vídeo, compartilhe, certo? E continue, ative as notificações, se inscreva no canal se não é inscrito, ative as notificações para não perder o próximo estudo, que nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel. Mas para encerrar, cantarei a bondade e a justiça a ti, Senhor, cantarei. Atentarei sabiamente ao caminho da perfeição. Ó, quando virás ter comigo? Portas adentro em minha casa, terei coração sincero. Não porei coisa má diante dos meus olhos. Aborreço o proceder dos que se desviam, nada disto se me apegará. Se você seguir esses princípios bíblicos,
e entregar sua mente a Deus, o Espírito Santo dominará a sua mente. E você será assim como foi Enoque, como foi Noé, como foi Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e como foi tantos outros homens da Bíblia e ao longo da história também. Homens que a gente conhece, que a gente conheceu, ouviu falar, certo? Nos primórdios da igreja. Que Deus nos abençoe, que Deus nos derrame sobre nós o seu poder, para que venhamos realmente a resistir às tentações e rejeitar. Está na hora da gente rejeitar, parar de perder tempo com aquilo que nada tem a ver com a salvação e realmente buscar estudar a palavra de Deus. Não digo que você não deve se informar das coisas, é importante, certo? Mas não fique perdendo muito tempo com isso não. Para que assistir jornal todo dia? É tudo a mesma coisa. Roubou, matou, estuprou, entendeu? Em vez de perder tempo com o jornal, vá orar. Vá orar pelo repórter que está lhe dando a notícia, pelas pessoas que sofreram a maldade desse mundo. Não perca seu tempo não. Novela e essas coisas também nem se comparam. Oremos. Bendito Deus e Pai, obrigado, meu Deus, por esse estudo maravilhoso. Graças te damos e te rogamos, Senhor. Nos ajuda porque somos falhos e pecadores, Senhor. Nos ajuda nas nossas limitações, Senhor. Em nome de Jesus, meu Deus, os desejos, os prazeres do mundo, a carne, Senhor, ela muitas vezes é mais forte do que nós, Senhor. Nós precisamos da tua ajuda, do teu auxílio. Vem nos socorrer. Santifica-te, Senhor, em nosso coração. Consagra-nos a ti, meu Deus, eu te rogo, Pai. Batiza-nos com teu Espírito Santo, para que possamos também, meu Deus, abreviar a tua volta, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de